Olá, eu me chamo Roberta Salgado e você está no Conexões Xamânicas. Seja muito bem-vindo. Então, conforme o combinado, hoje eu vou fazer uma partilha com vocês de como o xamanismo entrou na minha vida e transformou a minha vida, né? Tudo começou em 2003, tá? Eu estava passando numa praia aqui do Rio, né? Quem é do Rio de Janeiro conhece Búzios, e dentro de uma galeria tinha uma loja e nessa loja tinha uma foto. Essa foto aqui, a foto de capa desse vídeo, né? E nessa foto tinha um xamã dentro de uma gruta com cristais, com ervas, né? E eu me encantei pela foto. E eu perguntei o valor da foto, a pessoa falou era exatamente o valor que eu tinha no bolso. E eu comprei a foto. Passou um tempo, eu guardei essa foto dentro de um caderno, porque eu não queria que ela pegasse luz, que não ficasse como ela está agora, né, queimada e tudo mais. E passou a ser uma foto de poder para mim, né? Não tem como falar de xamanismo sem falar de espiritualidade, porque o xamanismo ele não está ligado a uma religião. Porém, na nossa cultura, a espiritualidade está muito ligada à religião, né? E eu passei em algumas religiões. E 7 anos depois que eu adquiri essa foto, eu tive uma grande decepção, tá? Com um religioso, não com a religião, com um religioso, líder de uma casa espírita, e resolvi seguir o meu caminho. E essa foto continuou sendo minha foto de poder, então toda situação desafiadora que eu encontrava, eu pegava a foto, ficava olhando, ficava viajando na foto, olhando os cristais, as ervas, querendo entender o que era aquilo ali, mas eu só alcançava o que minha mente e o meu conhecimento naquele momento poderia alcançar, né? E o tempo foi passando, e eu não procurei mais nenhuma religião e comecei a buscar a fonte original, Deus, dentro de mim e na natureza, sem nenhuma orientação, né? E um dia foi muito interessante porque um dia eu estava no hospital acompanhando meu pai, né? Meu pai já estava bem no finalzinho da vida e numa conversa que a gente teve, ele falou assim, de uma forma muito carinhosa, né? Como ele sempre foi, Maninha, e quando eu não estiver mais aqui, né? O que vai ser de você? Quem vai conversar com você? Quem vai te orientar? E naquele momento eu meio que canalizei, né? E falei para ele, não, pai, não se preocupa. Quem sabe lá do outro lado o Senhor possa me ajudar muito mais do que aqui, né? Sem o véu do esquecimento, porque dentro do Espiritismo a gente recebe um véu, que é o véu do esquecimento, e para a gente poder conviver com essas pessoas e resgatar o que precisa ser resgatado. E aí meu pai olhou para mim e falou assim, faz sentido, de repente eu vou poder te ajudar muito mais de lá do que de cá. Tá bom. Meu pai fez a passagem, foi para o outro lado do rio, né, foi para o caminho azul, como a gente chama no xamanismo, e as pessoas ficaram muito preocupadas comigo, porque eu entrei num luto muito forte, porque eu tinha uma conexão muito forte com meu pai, né? Então eu fiquei num luto assim bem pesado e foi o maior desafio, né? Um dos maiores desafios que eu tive na vida foi ver a passagem do meu pai. E então começaram a me chamar para ir num centro. Não, vamos lá, você tomar um passe, assistir uma palestra e tal. Aquilo para mim não fazia sentido. Mas eu falei assim, eu vou para acalmar as pessoas. E fui. E chegando lá nesse centro, isso foi em novembro, meu pai fez a passagem em novembro, em dezembro eu fui no centro, né? Já tinha um mês o pessoal me pressionando para ir, eu falei, não, eu vou. Quando chegou lá, assisti a palestra, eu falei, gente, não fez sentido para mim, mas espero que as pessoas que estejam aqui fiquem mais calmas, né? E aguardando para ir embora, e aí chegou o dirigente da casa e foi dar uns recados. Nisso ele falou assim, sábado vai ter um workshop aqui com um facilitador xamã. Quando ele falou assim, facilitador xamã, parece que virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, nossa,
palavra xamã, isso faz total sentido comigo, mas eu não sei o que é isso. E aí eu fui para casa. Fui para casa, como todos, entrei no Google. Botei lá Google, xamã, significado. Adivinha o que apareceu lá no Google para mim? A foto. Essa foto aqui, né? Eu falei, uau, eu quero ir, eu quero conhecer esse facilitador e tal. E nesse momento eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu tive a nítida sensação que o meu pai estava falando comigo. E aí tudo bem, fui lá e aceitei, né, ir no workshop. E chegando lá, eu fui convidada para participar da Tenda do Suor. Gente, é um trabalho de morte e renascimento fortíssimo. E aí eu falei, não, eu vou. E eu me joguei. E fui. Quando eu entrei na tenda, né, futuramente eu vou falar mais sobre o que é a tenda, né, para esclarecer melhor. Quando eu entrei na tenda, que eu olhei o fogo lá fora, a fogueira lá fora, eu falei assim, eu tive uma catarse. Eu comecei a chorar, com a sensação de que eu já fiz isso muitas e muitas vezes. E aquilo mexeu profundamente comigo, né? E aí começou, de fato, a minha jornada. Então eu fiz 2 anos de tenda, todo solstício, toda mudança, né, de estação, acontecia uma tenda e tava eu lá, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. E aí nisso entrou uma pessoa na minha vida, no meu caminho, e ela teve um diagnóstico muito desafiador, sabe, de saúde. E ela foi num cigano que jogava carta cigana e ela me chamou para ir junto. Eu fui. Quando chegou lá, ele falou assim, você precisa fazer um trabalho de cura e é ela que vai fazer esse trabalho de cura. E eu sentada numa cadeirinha assim, né, até um pouco mais recuada, e ele falou, ela vai fazer esse trabalho de cura. Ela vai fazer um trabalho xamânico com você. Eu falei, uau, o que é isso? Eu nunca fiz um trabalho xamânico, né? E aí ele falou assim, ó, você vai ter que pegar tais materiais. Aí falou, eu fui anotando, e você tem que ir numa cachoeira e fazer isso, e eu lá, anotando. Nisso ele falou assim, e você vai ter que pegar 3 penas de urubu. Aí eu ri, né? Eu falei assim, não, como eu vou achar pena de urubu aqui no centro urbano? Não tem como. Eu falei, não, tá, tudo bem, vou achar as 3 penas de urubu. E continuei anotando, tudo certo. Consegui todo o material e faltava a pena de urubu. Nisso eu estava fazendo... eu gostaria de agradecer todos os mestres que apareceram na minha vida dentro dessa jornada do xamanismo, né? E aí uma mestra me levou, eu estava fazendo uma iniciação, fizemos uma pequena busca da visão, né? E onde eu fui lá batizada dentro de uma tradição Ojibwe, que é um xamanismo norte-americano, é do Canadá. Eu fui batizada como uma mulher sábia, sabiá, do clã do urso, né? E nessa busca de visão, quando nós chegamos no lugar, a dona do sítio chegou para mim e falou assim, Roberta, vem cá, olha o que aconteceu, porque a gente, quando adquire uma pluma, uma pena, a gente não pode sacrificar o animal, ele doa essa pena. Ela falou assim, olha, eu cheguei aqui e tinham várias penas de urubu, e ela chegou com um saco cheio de pena de urubu, inacreditável, né? E falou assim, primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você, toma, são suas. Quando eu peguei aquilo, eu falei assim, gente, era a única coisa que faltava para eu fazer esse trabalho com essa pessoa, né? Quando eu olhei, eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 3 penas porque eu preciso de apenas 3 penas e o restante eu vou deixar com você para você poder compartilhar com outras pessoas que talvez precisem. Falou, tá bom. E aí, nesse momento, eu fiz o meu primeiro abano, né? Então, começamos com a foto e o meu primeiro abano. A gente usa o abano para defumação, para limpeza, né? Às vezes sem erva, só o próprio abano, porque aqui tem a energia do urubu, né? E tá, ótimo. Meu primeiro objeto sagrado dentro do xamanismo. Fui lá, fizemos o ritual e tudo mais, ela ficou bem, comecei meus trabalhos. Nesse período, eu fiz uma imersão de 7 dias, onde chegou até a mim uma maraca, né, ou maracá, e um cachimbo.
Quando a gente chegou lá, nós recebemos esses 2 objetos sagrados, passamos os 7 dias com esses objetos e tinha um indígena lá, o Tídio, da tradição Funiô, estava lá junto com os dirigentes da imersão, né, os facilitadores, e ele me viu usando cachimbo. E aí ele falou assim, essa é a sua medicina. Lembra que eu falei que tudo que tem um poder de cura é chamado de medicina? Ele falou, essa é a sua medicina. Eu vou te iniciar no cachimbo sagrado. E ele me iniciou. E ele falou assim, eu vou te iniciar para que você possa iniciar outras pessoas. Ele me iniciou com esse cachimbo aqui mesmo. E aí foi pedido para que iniciasse as outras pessoas também da imersão e tudo mais. Beleza, fomos todos iniciados. Quando acabou a imersão, um facilitador virou e falou assim, olha, vocês vão pegar esses objetos que vocês receberam e vão colocar aqui no centro da roda. Não são de vocês. Ficou um olhando para a cara do outro e eu, incrível, eu comecei a chorar igual uma criança, de tamanha conexão que eu fiz com os objetos. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu fiquei todos esses dias com esses objetos, como é que eu vou entregar agora? Eu fui iniciada no cachimbo e chorando igual uma criança. Ele se levantou, veio até mim e falou assim, não deixe nunca dizer para você o que é seu e o que não é, o que você conquistou por direito. Onde está o seu caminho e onde não está o seu caminho. Quem sabe é você, quem sabe é o seu coração. E aí ele voltou para o lugar e falou assim, foi apenas uma brincadeira e esses objetos são de vocês. E ali eu fiquei analisando o que eu estava fazendo da minha vida, né? Entregando o meu poder pessoal na mão de outras pessoas. Um grande ensinamento que eu recebi nesse momento. E aí o tempo foi passando e eu fiz um outro movimento com rapé, que é uma medicina, ainda com essa pessoa que estava passando por um tratamento, e trabalhei com umas músicas, umas canções sagradas e o rapé. E essa pessoa falou para mim assim, poxa, Roberta, acho que você está pronta. Depois de 2 anos, depois dessa imersão e ser batizada, eu acho que você está pronta para compartilhar e ajudar outras pessoas. Eu achei aquilo, não, é muito. Não, vamos lá, vamos fazer uma roda de cura. Tá bom. E aí eu comecei meu trabalho de roda de cura. Isso há 14 anos atrás, né? Comecei a fazer os trabalhos de roda de cura, onde eu partilhava o cachimbo, partilhava o rapé, ensinamentos, ferramentas, aprendizados e tudo mais. E nesse tempo chegou na minha vida também um oráculo, tá? São as cartas xamânicas. E as cartas xamânicas chegaram, as cartas do caminho sagrado, e essa aqui são as cartas xamânicas, que são os animais, né? Cada um tem a sua medicina também. E aqui são ensinamentos xamânicos. E eu gostei muito e comecei a trabalhar com o oráculo. E aí eu fui chamada para a Feira Mística e comecei a trabalhar em Feira Mística com oráculo, fazendo palestras sobre xamanismo. Fiz no Clube Naval, para militares, também foi uma experiência incrível. E comecei a expandir mais, né? E era interessante porque as pessoas, quando terminavam o jogo, falavam assim, você faz atendimento? Se eu quiser fazer um atendimento com você, você tem um lugar para fazer? Eu falei, tenho. E aí as pessoas pegavam o meu telefone, qual é o seu nome? Roberta. Não, vou botar xamã. E aquilo para mim não ressoava bem, porque para mim o xamã é aquele que nasceu lá dentro da tradição. Ele não se autodenomina xamã. Ele é identificado por outro xamã, ele passa por vários processos de morte e renascimento, onde ele vê se ele tem essa conexão com o plano espiritual. E aí sim, ele passa por um ritual para ser o xamã, que vai substituir o atual xamã da tribo, né, da tradição. E eu falei, gente, eu não posso aceitar isso. E eu falava assim, não, bota só Roberta. Não, vou botar Roberta xamã. E aquilo me incomodava. E aí o tempo foi passando e isso acontecendo. Um dia eu estava lá no Itanhangá, participei de uma feira mística lá, fizemos uma roda de cura e tudo mais, numa gruta, o trabalho foi incrível, super legal. E aí eu cheguei, limpei o espaço, que teve um trabalho antes, peguei o cachimbo, limpei o espaço, fui lá para outra ponta, onde tinha uma escada de pedra, né?
para chegar até a gruta e continuei lá com o meu cachimbo, rezando, né? Porque o cachimbo é um objeto de conexão com o plano espiritual. E tô lá com o meu cachimbo rezando, nisso subiu um indígena, Mitiá, Funiô. Ele subiu, ele olhou para mim e falou assim: oi, irmã. Eu falei assim: oi. E aí a gente começou a conversar, ele caracterizado, ele também. Aí ele falou: pô, vim aqui para assistir um trabalho de roda de cura. Falei: ah, é com a gente. E aí a gente ficou conversando, e ele olhou para mim e falou assim: você é Funiô? Aí eu falei assim: não, eu não sou Funiô. Ele falou: você é Funiô e não sabe? Falei: ah, gratidão. E comecei o trabalho, fiz o trabalho, nós trocamos telefone. Nisso surgiu um trabalho para eu fazer. Uma semana depois, aqui no Rio, em Miguel Pereira, Serra, né, Mata Atlântica, e eu fui fazer o trabalho. E eu senti de chamar ele. Entrei em contato com a Carla, que é do sítio Bom Tempo, falei: Carla, tem como eu levar um indígena? Ela falou assim: tem. Eu levei 4 indígenas, e eles cheios assim de objetos, né, de cordão, e o pessoal fica louco. E eu falei assim: ó, vou deixar ele conduzir o trabalho. Nisso, ele pegou um cocar, não, tinha um cocar pendurado, e ele falou assim, chegou uma mulher e falou assim: qual o valor do cocar? Aí ele falou o valor e ela saiu. Aí ele pegou o cocar, que é esse daqui, observem, um cocar de pena de urubu. Ele pegou o cocar, colocou aqui assim e falou para mim: eu vou te contar a história desse cocar. Aí ele falou que um xamã daqui, né, do Rio, encomendou um cocar com todo de pena de urubu, e ele foi fazendo o cocar, e é difícil achar, então isso durou meses, achou as plumas, foi montando o cocar, e aí ele tirou a foto e falou pro rapaz assim: olha, o cocar tá pronto, só que não dá para vocês verem, mas aqui passa uma linha onde une todas essas plumas. E aí ele falou assim: olha, o cocar tá pronto. Só que estava sem a linha. Eu quero saber se tá bom o comprimento, se é isso mesmo que você quer. Aí ele olhou e falou assim: não, não é isso que eu quero. E aí ele falou: tudo bem. Aí ele veio para o Rio, trouxe o cocar e expôs para vender. E aí o rapaz, quando viu o cocar pronto, falou assim: ah, eu quero. Ele falou: não, não é mais seu. Não tem mais a sua energia. E aí o rapaz ficou doido, né? Ele falou assim: como não? Não, esse cocar não é mais seu. E eu vou achar o dono desse cocar. E isso ele contando com um cocar aqui no pescoço, contando a história. E aí acabou ali a conversa, eu subi e falei: ó, vou acender o fogo, vou tocar o tambor. Quando eu tocar, as pessoas que vão participar do círculo vão subir e logo depois vocês sobem. Aí ele falou: tudo bem. E foi a primeira vez que os meus irmãos participaram de um trabalho meu, né? Todos eles, né? Só o meu irmão que mora fora do Rio que não participou. Meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo lá. E eu subi, acendi o fogo e comecei a tocar o tambor. Nisso que eu comecei a tocar o tambor, eles subiram, a Carla apagou as luzes do sítio, então a gente no meio de uma mata com uma fogueira imensa, a Carla apagou as luzes e eles subiram assim no meio da mata, tocando a maraca, cantando e batendo o pé no chão. Foi uma emoção muito grande, muito forte. E eles caracterizados, né? Eles vieram, ficaram em volta de mim, na beira desse fogo, pintaram o meu rosto e colocaram esse cocar na minha cabeça. E falaram, né? A Roberta é nossa irmã. Ela não sabe, mas ela é Funiô. Ela é nossa irmã. Ela é a pajé dos não índios. Aí, quando ele falou isso, fez todo sentido para mim, né? Pajé dos não índios. Falei: ok, agora sim. Xamã não, mas porque o xamã é norte-americano e aqui é pajé. É aquele dentro da tradição que faz a comunicação com o plano espiritual. Aí eu falei assim: agora fez sentido para mim. Pajé dos não índios, né? E aí, por que um cocar com pena de urubu para um pajé? Quem é que faz a limpeza no plano terrestre? É o urubu. Quem é que vai aonde ninguém mais vai? É o urubu. Né? Então, por isso o pajé trabalha com esse cocar, porque é um cocar
de limpeza e purificação, de transmutação, né? E aí, um ano depois, nós voltamos a fazer um trabalho lá, ele estava aqui no Rio e ele foi e me abençoou novamente com outro cocar. E ele me deu esse cocar aqui. Esse aqui é um cocar com pluma de gavião. Esse aqui é o cocar de um cacique. E por que o cacique usa um cocar com pluma de gavião? Porque ele precisa ter visão, ele precisa enxergar o que é melhor para o grupo dele, né? Então, assim, hoje eu posso, né, trabalhar como pajé dos não índios, né? E logo depois disso veio a pandemia e eu parei de fazer trabalhos em grupo, porque o meu forte é trabalho em grupo. E eu fiquei assim um pouco assim desconectada, né, sentindo muita falta dos trabalhos, como todos na pandemia ficaram muito abalados, né? E nisso, o meu irmão mais velho, ele estava internado e também estava no final da vida. E aí ele me ligou um sábado, 7 horas da manhã. Geralmente quando ele me ligava cedo assim, era para avisar que ele estava de alta para eu ir buscá-lo. E nesse dia ele me ligou e falou assim, ele era umbandista e pai de santo, né? E ele me ligou e falou assim, oi Roberta, tudo bem? Tudo bem. Eu quero te fazer um pedido. Quando eu tiver alta, eu quero que você faça a minha iniciação no xamanismo. E aquilo me tocou profundamente. Poxa, meu irmão mais velho. Falei, nossa. E uma semana depois, ele fez a passagem. Ele desencarnou. Então, ele só veio deixar a mensagem para mim. Não pare. Continue. Foi só isso. E eu não parei. Estou aqui compartilhando com vocês e quero compartilhar muito mais, né? E se a gente observar, tudo começou numa pluma de urubu e terminou numa pluma, um cocar de plumas de urubu. Então eu estou aqui hoje cumprindo a minha missão junto de vocês, né? Agradeço a vocês para fazer essa partilha e deixar um recado também para vocês. Se vocês estão comigo aqui até agora, eu vou pedir para que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que alcance outras pessoas que estejam precisando desse despertar, né? E no dia 27 eu vou fazer online uma cura xamânica, tá? Quem tiver interessado, me procura, tá lá meu WhatsApp nos comentários lá embaixo, tá? E só me procurar para participar desse trabalho. E eu vou falar no próximo vídeo um pouquinho mais sobre esse trabalho, que esse vídeo ficou muito longo, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Minha imensa gratidão a vocês por me ajudarem a permanecer alinhada com o meu propósito divino.